E aí, gente, alguma dúvida ainda no conteúdo, depois das 3 revisões? A gente fez 3 revisões até semana passada, no conteúdo de estrutura atômica e configurações eletrônicas, que é a revisão, ou que é o roteiro. Alguém tem alguma dúvida ainda de um dos conteúdos, para a gente sanar a dúvida agora? Só uma dúvida, Camila Oliveira é do 8º ou é do 9º? Porque eu me lembro que tinha uma Camila no 8º C do ano passado, é ela? Ou é outra? É a do 9. É a do 9º, né? Eu não tô ligando mais numa pessoa, não. Faz tanto tempo que a gente se vê. Camila. Alice tem um resumão aí. Ih, gente, alguma... Zenaide. Quem será a Zenaide? A mãe de quem? Zenaide quer entrar aqui. Alguém sabe se é mãe de alguém? Zenaide. Vixe, eu autorizei. Daqui a pouco eu quero saber quem é. Deixa eu ver se já entrou, peraí. Zenaide, cadê você, Zenaide? Ixi, Mário bateu o recorde hoje, 52. A gente tá com conta na mão, eu queria só saber quem é a pessoa, sabe? Queria só saber quem é o aluno. Zenaide, com o nome Zenaide, se você estiver me ouvindo, só diga o nome do aluno, certo? Só para eu saber quem é. Nada, gente, nenhuma dúvida. Posso passar para o conteúdo novo? Negócio de camadas eletrônicas, distribuição eletrônica, camada de valência. A gente já fez 3 revisões, mas se quiser a gente faz bota mais um tempinho de tirar dúvidas ainda. Vocês que sabem. Mais alguma? Matheus aí tá suave. Alguém lá, porque eu tô perguntando isso 5 vezes já, tem que perguntar. Alguma dúvida? Se quiser, não tem problema. Pergunta no privado. Professor, eu tenho uma dúvida em X, eu não digo o nome, não. Tire dúvida, eu quero saber quais as dúvidas. Sobre a parte de estrutura atômica, estrutura atômica é aquela parte, modelos, número atômico, número de massa, certo? Isótopos, isóbaros, isótonos, certo? Essa parte de estrutura atômica, claro, prótons, elétrons, nêutrons, certo? Do começo mesmo? Certo, vamos lá. Vamos botar os slides, certo? Melhor, né? Lembrando que hoje eu preciso começar ligações químicas, certo, gente? Então a gente vai fazer uma revisão aqui, a quarta, viu? Cadê? Deixa eu só colocar o slide aqui. Não, já está aberto aqui. Aula. Oi. Ligações químicas vai cair na prova? Não, não vai. É assunto novo. Como é que vai cair na prova que eu estou dando hoje para a próxima semana? Não vai, né? Essa é a estrutura atômica e configuração eletrônica, matéria da prova, certo? E já estava no Classroom, né? Certo. Pronto, tá lá. Estrutura atômica e tal. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. A gente faz essa primeira reunião como revisão e a próxima, no próximo link, a gente começa ligações químicas, certo? Lembrando que algumas coisas, gente, eu vou passar muito rápido, porque é aquele básico mesmo. Deixa eu só aqui, desabilitar, pronto. Então, na parte de estrutura atômica, os modelos são 4 que a gente conhece, né? Nós temos o modelo de Dalton. Deixa eu só colocar no slide aqui que eu coloquei os 4. Aqui. Pronto. Os modelos atômicos, vocês viram desde o ano passado, que é o modelo de Dalton, bolinha de bilhar. Modelo de Thomson, que foi o primeiro a colocar cargas, foi o primeiro modelo a atribuir cargas elétricas no átomo, certo? A partir deste modelo, todos tiveram cargas, elementos com cargas, prótons e elétrons, certo? Rutherford foi o primeiro a atribuir o núcleo, certo? O átomo tinha um núcleo, ok?
Aceite Sofia, mas tá aparecendo não aqui. Deixa eu ver aqui, participantes. Pronto, aqui. Pronto, aceitei. E o modelo de Bohr, nós tínhamos a eletrosfera com várias camadas. Certo? Só são esses 4? Presta atenção. Só tem esses 4 modelos? Não. Existem vários outros modelos. Todos a partir do Bohr. Certo? Tem modelo que diz que, por exemplo, a eletrosfera não é um círculo, certo? Os elétrons giram de forma elíptica ao redor do núcleo. Ok? Existem vários outros modelos de átomos, mas todos a partir de núcleo e eletrosfera. Todos a partir de prótons, elétrons e nêutrons. Ok? Não são só esses 4, preste muita atenção. Só são 4 modelos? Não. Existe o modelo de Schrödinger, existe o modelo de Summerfield, existe o modelo de Heisenberg e outros. Todos parecidos com Bohr, com algumas particularidades. Os elétrons giram de forma elíptica. Outros dizem que, além de prótons, elétrons e nêutrons, você tem outros elementos menores que os elétrons, que são os que é a química quântica, né? Mas tudo teoria ainda, certo? A gente só vai cobrar esses 4 modelos aí, ok? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Lembrando que a partir do Thomson todos tiveram cargas elétricas, ok? Deixa eu passar mais para cá. Deixa eu passar um pouquinho mais para baixo. Eu acho que as dúvidas de vocês é mais na parte da configuração eletrônica, né? Para aqui, a partir daqui. Número atômico. Então, o número atômico indica o quê? O número de prótons. Lembrando que esses slides estão há muito tempo lá no Classroom, certo? Deixa eu me tirar aqui, não gosto de ficar me vendo. Estão há muito tempo lá no Classroom, já tá, vocês podem olhar, baixar no celular de vocês e ir estudando. E uma coisa muito boa também é que as aulas estão todas gravadas, né? Se vocês quiserem assistir tudo de novo, as aulas estão todas lá no YouTube. Lembrando só das aulas da semana passada que eu tive um probleminha. Não, semana retrasada, desculpa. Que eu tive um problema na edição do vídeo. Os vídeos, quando baixaram, eles não estão convertendo de forma correta, certo? Então, o número atômico indica a quantidade de prótons. Lembrando que prótons é a identidade do átomo. Todo átomo é identificado pelo número de prótons. Ou seja, cada átomo tem um número de prótons característico. Cada átomo tem um número de prótons específico. É o CPF, é o RG. Certo? Então, ele diferencia um elemento químico do outro. Ok? Vou deixar o chatzinho aberto aqui, aí vocês vão perguntando. Eu coloquei lá a apostila, eu coloquei lá no Classroom. Vocês pediram, não foi? Posso dar por lá também? Pode, a mesma coisa. Tá lá no Classroom, viu? Já coloquei desde semana retrasada, eu acho. Vocês pediram, eu coloquei lá. Esses slides estão no Classroom? Estão. Tá lá no Classroom. Faz tempo, viu? Então, elemento químico é conjunto de átomos com o mesmo número atômico, certo? Então, a identidade do átomo, CPF do átomo, número atômico. Além do número atômico, você tem um número de massa, que indica não a massa do átomo, indica a quantidade de elementos no núcleo. Certo? O número de massa indica a quantidade de partículas no núcleo. E dentro do núcleo nós temos 2 partículas. Nós temos os prótons e nós temos os nêutrons. Certo? Então, o número de massa vai indicar quantos prótons somado com o número de nêutrons você tem dentro do núcleo. Ok? Até aí, tudo bem? Cefra está perguntando, foi no privado, hein? Desculpa. Aqueles cálculos sobre partículas atômicas de massa nêutrons vai cair? Vai. Certo? Cálculo do número de massa, cálculo do número de nêutrons. Certo? Que a gente está no slide aqui, ó. Que eu passei semana passada. Mas tem um slidezinho, que eu vou até dizer um número para vocês. Uma tabelinha. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Não, deixa eu ir na sequência. Então aqui foi só um detalhe que a massa do átomo é diferente do número de massa, certo? Porque a gente viu que parte dessa massa é convertida em energia para você juntar, certo? Foi só informação extra para vocês chegarem no ensino médio, o professor perguntar e vocês ficarem lá em cima e o povo fazer oh! É só que dizer que o número de massa é diferente da massa do átomo.
Porque parte da massa é convertida em energia para você fazer a junção, para fazer a estabilidade do núcleo. Certo? Que foi só um exemplo também. O que a colega Cefra está perguntando, desculpe ter dito o nome, é isso aqui, ó. Deixa eu só colocar em tela cheia. Vamos lá. Então, a representação que vai estar na prova é aquela representação, é aquela representação que a gente usa desde o ano passado. Que em cima você vai ter o elemento químico aqui. Pai, a mãe. Ela sabe que eu estou dando aula e vem para cá. Todo vídeo. Então, a representação que a gente vai usar é a representação desde o ano passado, certo? Nós temos o elemento químico, em cima vai ser o número de massa, sempre um número maior, e embaixo o número atômico, ok? Aí, digamos que eu pergunto isso aqui tudo, ó. Número de massa, número atômico, número de prótons, elétrons e nêutrons. Deixa eu só... Liberei até lugar neto para ela assistir agora. Certo? Então, digamos que eu tenho um elemento, aí eu dou essa configuração aqui está de cinza um pouquinho difícil, mas dá para ver, né? Em cima é 12, embaixo é 6. Aí eu pergunto número de massa, atômico, prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Número de massa, está em cima, não calcula nada. Posso revisar assim, Pedro. Já chego lá, viu? Número de massa, 12, né? Está aqui em cima. Número atômico, 6. O número atômico sendo 6 é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons. São três coisas que são iguais nessa parte que é que o elemento está estável eletricamente, não está ionizado. Certo? Se estiver ionizado, vai mudar o número de elétrons, mas então vai cair. Certo? Então, o número de prótons e o número de elétrons vai ser igual ao número atômico. Até aqui tudo igual. Então, se o número atômico é 6, quantos prótons ele tem no núcleo? 6 também, porque o número atômico indica o número de prótons. Certo? Número de elétrons, a mesma coisa, porque eles são estáveis eletricamente. E o número de nêutrons? Aí o número de nêutrons você vai fazer o quê? Você vai diminuir o número de massa pelo número atômico. Deixa eu colocar aqui um chatzinho aí. Então, o número de nêutrons... Só digitar aqui, pronto. Você vai diminuir o número de massa, o de cima, né? Menos o número atômico. Aí, ó. Apareceu no chatzinho para vocês. Ou, o número de nêutrons vai ser igual a quem? O número de massa menos o número de prótons, que é a mesma coisa do número atômico, certo? Você vai diminuir de cima e pelo de baixo para achar os nêutrons. Ok? Então, por essa formulazinha, vocês já sabem que somando próton mais nêutron dá o número de massa. Certo? Ferro, vamos fazer o exemplo do ferro aqui, presta atenção aqui. Número de massa, 56, ó. Número atômico, de baixo, 26. Se está estável, não está ionizado, 26 também será o número de prótons e 26 também será o número de elétrons. Né? E o número de nêutrons, você vai diminuir quem? 56 menos 26, que é o número de massa menos o número atômico. Tá vendo aí? 56 menos 26 dá quanto? 30. Certo? E o cloro a mesma coisa. 35 massa, 17 atômico. 17 vai ser também o próton, também o elétron. E o número de nêutrons vai diminuir quem? 35 menos 17, que dá 18. Ok? Íons não vai cair, eu vou passar certinho. Vou passar íons.
E vamos para isótopos. Como está no slide aí, ó, elementos químicos com o mesmo número atômico. Ou o mesmo número de prótons. Quer dizer que é o mesmo elemento? Sim. Sempre isótopos são o mesmo elemento químico. Às vezes com nome diferente, certo, gente? Às vezes com nome diferente, mas o mesmo elemento. Ok? Então você tem o cloro 35 e o cloro 37. Ó. Os dois são cloros. O que é que muda no elemento isótopo? Número de massa. Número de massa. Eles têm diferentes números de nêutrons. Fazendo a tabelinha, ó, aqui, ó, tudo é igual, tá vendo? No cloro 35 e o cloro 37. O que é que vai mudar? Está destacado. O cloro 35 tem 18 nêutrons. Já o cloro 37 tem quanto? 20. Certo? Ele vai decaindo até virar um isótopo estável. Ok? Isótopos, mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Ok? Já isóbaros, esse nome baro, vixe, Maria, aqui eu coloquei uns exemplos, certo? Do carbono. Todos, tudo é igual, mudando só o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa, né? Certo? Aqui eu disse a vocês que alguns isótopos recebem nomes diferentes, mas são o mesmo elemento químico. O hidrogênio, você pode ter o monotério, o deutério e o tritério. É tudo hidrogênio. Só que são isótopos do hidrogênio. Certo? São elementos isótopos. Isóbaros, pronto. Esse nome baro vem de peso, massa. Toda vez que você vê barômetro, barômetro é para peso, meu Deus? É para pressão. Para pressão, que é justamente o peso do ar, né? O barômetro. Certo? Então, baro, iso é igual. Igual ao número de massa. Ou seja, todos os isóbaros têm a mesma quantidade de elementos no núcleo. Quer ver? Cálcio e o potássio 40. Qual é o número de massa de cada um? 40, tá vendo aí? Quer dizer que eles têm a mesma quantidade de elementos no núcleo. O que é que muda entre os dois? O número atômico desse é 20 e esse número atômico aqui já é quanto? 19. Ou seja, o número de prótons do cálcio é 20 e esse aqui tem quantos? 19. Já mudou isso aqui. Ó. E o número de nêutrons do cálcio é 20 e o do potássio é 21. Eles variam assim. Um tem mais próton do que o outro, tem mais nêutron do que o outro. Mas quando junta os dois, a quantidade de partículas no núcleo é igual. Certo? Mesmo número de massa. Ok? Quer dizer que tem a mesma quantidade de partículas no núcleo. Lembrando que o número de massa é a quantidade de partículas presentes no núcleo. Certo, gente? Isótomos é a mesma quantidade de nêutrons. Se você diminuir 40 menos 20, dá 20, né? E se você diminuir 39 menos 19, dá quanto? 20. Aí, se vocês não repararam, esse cálcio aqui no outro era 40, não era? Então, o potássio 40 e o potássio 39 são elementos o quê? Potássio 40, qual é a diferença entre esse potássio aqui, é 40, e esse elemento aqui, ó, potássio 39. Eles são elementos isótopos. São isótopos. Muda só o número de massa. Certo? Potássio 39 e potássio 40 são elementos isótopos. Tempo e meia vida, né? Então, esse aqui é um hashtag, certo? Quem quiser, tempo e meia vida, slide, não sei qual é o número de slide. Em física são 5 hashtags, certo? O que é tempo e meia vida, gente? Alguns elementos, alguns átomos, eles decaem. O núcleo dele vai perdendo partículas. Igual do desenho aí. O núcleo é grande, vai perdendo partícula e vai diminuindo. Vai diminuindo. Certo? E nós temos aqui o gráfico do decaimento. Isso aqui também é uma ótima forma de se sentir o máximo, se sentir o bambambam lá no ensino médio, certo?
talvez alguma outra escola não esteja passando para eles o tempo de meia-vida. Eu acho que vocês veem em biologia. Biologia pode ver, certo? Decaimento de partículas, a datação, carbono 14. Mas aqui, o que é tempo de meia-vida? Também conhecida como período de semidesintegração, porém não precisa colocar isso. Vocês colocam o quê? É o tempo necessário para que metade do número de átomos não é número atômico. Número atômico não cai, certo? Número de prótons não cai, né? Metade do número atômico, ou número de átomos, desculpe, do isótopo radioativo presente em uma amostra desintegre-se. Quer dizer, eu acho que o prótons cai, é uma radioatividade, vai perder prótons até virar o chumbo. Metade do número de átomos de isótopo radioativo de uma amostra desintegre-se. Ou então coloca um sinônimo para desintegrar, né? Qual é o sinônimo de desintegre-se? Desintegrar, sinônimo. Se você não quiser colocar desintegre-se na prova, pode colocar um sinônimo disso, que é decair, né? Ele perde metade da massa, vamos dizer assim. Então, digamos que eu tenho um copinho aqui, tem? Digamos o seguinte. Eu coloco nesse copo aqui, ó, uma certa quantidade de um elemento radioativo. Elementos radioativos são elementos que perdem partículas no núcleo, certo, Daniel? Todo elemento radioativo perde partículas no núcleo. Ele se desintegra. Por isso que chama radiação. Certo? Aí eu encho esse copo aqui do elemento radioativo. Depois de um certo tempo, você vai ver que ele vai diminuindo a quantidade desse elemento aqui nesse copo. Certo? Digamos que eu encho esse copo até a borda aqui, ó, com o elemento radioativo X. Certo? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade de átomos desse elemento dentro desse copo vá embora. Certo? Desapareça. Metade do número de átomos. Ele vai desintegrando e vai liberando partículas no núcleo. Ele vai se desintegrando. Certo? Então, quando, por exemplo, chegar a metade, é o tempo de meia-vida. Certo? Digamos que, por exemplo, um elemento X aqui, vou colocar no chatzinho. O elemento X tem tempo de meia-vida, vou chamar tempo TMV, tempo de meia-vida, certo? Igual a 10 anos. Para vocês entenderem. O elemento X, o tempo de meia-vida igual a 10 anos. Aí eu encho esse copo, Ana Júlia, com esse elemento X. Certo? Esse copo, se eu não me engano, tem 300 ml. Eu encho esse copo aqui com esse elemento X. 300 ml do elemento X. Certo? Você pega esse copo e deixa ele descansando lá. Então, daqui a 10 anos, quando você for olhar esse copo, ele vai ter só 150 ml desse elemento. Ele vai ter perdido a metade do número de átomos. Certo? Em 10 anos, porque é o tempo de meia-vida dele. Depois de 20 anos, em vez de 150, vai ter quanto? 75. Ou seja, ele vai perdendo a metade de 10 em 10 anos. Lembrando que isso foi só um exemplo, certo? Foi só um exemplo. Eu coloquei um tempo de meia-vida de 10 anos só para a gente entender isso. Então, digamos que o tempo de meia-vida é 10 anos. Eu coloquei 300 ml. Depois de 10 anos, Ana Júlia, vai ter quanto? Metade de 300. 150. Depois de mais 10 anos, metade de 150, 75. Depois de 10 anos, metade de 75. Vixe, minha cabeça tá... Para quanto? Metade de 75. 37,5, né? 37,5. E assim vai. Certo? Ele vai perdendo metade nesse tempozinho aí. Instante passa lá, né? Por exemplo, eu tenho uma tabelinha aqui no outro. Então, você respondendo isso aqui, deixa eu só voltar aqui. Vocês respondendo, é o tempo necessário para que metade do número de átomos não é número atômico. Quem colocar número atômico errou a questão. Número de átomos do isótopo desintegra. Só isso. Certo? Você colocar isso, responder a questão. Ou seja, se você encher esse copo com urânio, presta atenção aqui. Ó. Se você encher esse copo com urânio, 7,7 vezes 10 a 8 anos.
Dá quantos anos isso? É 700 milhões? Acho que são 700 milhões. 7 milhões é 10 a sexta, mais 2. Eu acho que são 700 milhões. Então, presta atenção, né, Júlia, aqui, ó. Se você encher esse copo com urânio, daqui a 700 milhões, vai para 700 milhões. Aí, assim, que passa milhões, aí, 7 milhões de anos. Frâncio 223, certo? Minutos, vai matar. Certo? É como se fosse um copo. Deixa lá. Daqui a 22 minutos, quando você voltar, vai ter a metade, você pensa que a pessoa bebeu. Não. Ele se desintegrou. 22 minutos. Olha o biluto, vai vendo, né? Olha o biluto, com bismuto. Daqui a 2 minutos, vai o resto se desintegrou. Ok? Toda vez que você usar carbono 14, fósseis. Toda vez que você usar carbono 14, datação de fósseis. Perguntar no ensino médio lá, como é que se dá a datação de fósseis? Aí você diz, carbono 14. Oh! Carbono 14, usar para fóssil. Você acha que fóssil de um dinossauro? Quer dizer, quanto é que tem fóssil? Você pega o carbono 14 do fóssil, vê quanto tem e faz uma relação com esse 5.730 anos, dependendo da quantidade. Certo? Tem um gráfico, aí você joga no gráfico a quantidade de carbono e ele já dá a quantidade de tempo que aquele fóssil tem. Lembrando que os fósseis têm 65, 200 milhões de anos, né? Parece que foi encontrado recentemente que tem 200 milhões de anos. O bicho está lá. Ok? Até aqui terminou, eu vou... Quantos minutos eu tenho? Dá tempo de colocar configuração eletrônica que foi pedido de Pedrão. Só um segundo. A configuração eletrônica você faz aqui. Apesar da atmosfera. Deixa eu só parar o compartilhamento. Até abrir. Aí. Na configuração eletrônica, você vai caracterizar a eletrosfera. Certo? Você vai saber primeiro quantos elétrons tem, que já sabe. Certo? Se for eletricamente estável, é a mesma quantidade de prótons. É a primeira coisa. Quantos elétrons tem aquele elemento? É a mesma quantidade de prótons. São elementos neutros, né? Eletricamente estáveis. Ok? Segundo, quantas camadas tem aquele átomo? Então, o átomo pode ter 1, pode ter 7. Certo? Então, primeiro, quantidade de elétrons. Segundo, quantidade de camadas. Terceiro, quantos elétrons em cada camada? Certo? Quantos elétrons em cada camada? Quarto, quais são os níveis de energia de cada elétron? Então, o elétron pode ser parecido com o João Pedro escreveu. O elétron pode ser parecido com o Paulo Mateus e pode ser parecido com o Então, você tem que compartilhar agora. São as perguntas que você faz para fazer a configuração eletrônica. As perguntas estão aqui no slide. Quer ver? Pronto. Então, se você olhar o segundo slide desses slides aqui, o número de elétrons, número de camadas, elétrons por camada, elétrons mais energéticos, posição dos elétrons mais energéticos, qual é a camada de valência, que é sempre a última. Posição, isso aqui, ó, não vai cair porque é parte da números quânticos, certo? Que é outra forma de vocês se ter o bambambam no ensino médio. Números quânticos. Ah, esse elétron gira no sentido horário. Oh! Certo? Como é que você sabe? Sabendo. Certo? Então, acho que só vocês aí, Mossoró, sabem qual é o sentido de rotação do elétron. Não sei. Não vamos ser tão... Então, isso é a configuração eletrônica. Então, para fazer a configuração eletrônica, já passando aqui, deixa eu ver... Você tem que usar o nosso diagrama de Linus Pauling. Eu não coloquei o diagrama nos slides. Não, mas tem um aqui. Tá aqui, tá aqui. Então, Pedrão, você tem que colocar o diagrama. Então, esse diagrama a gente usa desde o ano passado, né? Deixa eu só colocar em tela cheia. Esse diagrama a gente usa desde o ano passado.
Então, muita gente já decorou. Eu decoro o diagrama. Eu coloco o diagramazinho desse jeito que está aqui, ó, que eu vou até, se eu não me engano, 5S2. Depois eu me confundo. Então, gente, eu vou tentar, não sei, eu vou tentar... Quer dizer, eu acho que eu vou colocar o diagrama lá na avaliação. Melhor, né? Colocar lá. Tá? Coloca. Eu vou colocar lá. Pega uma imagem e coloca lá na avaliação. Aí vocês usam as questões que tiver diagrama, vocês usam lá, certo? Então você pega o diagrama que é a ordem crescente de energia. Quantos minutos eu tenho? 1:24. Daqui a pouco eu abro outra aula. Então você vai em ordem crescente, passando, colocando a setinha até o final e pulando para outra, obedecendo a ordem. Então a gente fez vários exemplos. Eu até sugeri para vocês fazerem alguns, escolhessem e fazessem. Quer ficar mais craque? Eu peguei. Você pega, faz a configuração eletrônica, se eu não me engano, 5, 10, 15 e 20, semana passada, não foi? Faça a configuração eletrônica desses 3, desses 4. Se quiser fazer demais. Para fazer a distribuição. Tá?